Pessoal, eu vou dar início, então, a uma discussão sobre essas questões ambientais de Mogi das Cruzes e o que nós temos nesse nosso município, quem tem acesso, quem não tem, certo? Num primeiro momento, eu vou tentar retomar, junto com vocês, a ideia da nossa produção cartográfica, tá? E, para isso, eu vou utilizar aqui mais uma das ferramentas que nós temos que estão relacionadas, né, à capacidade de se produzir informações por meio de dados que nos são ofertados, certo? Aqui eu quero trazer para vocês uma das possibilidades de produção por meio daquele Story Map que eu estou sugerindo para vocês. Esse aqui é sobre águas e foi feito pela Ana. É um story map que foi produzido no esquema de jornal, que é a terceira das opções que vocês têm lá. Se você observar aqui ao lado, tem uma barrinha de scroll, ó, de rodagem, e à medida que você vai abaixando, ó, esses são os temas. Estão vendo aqui? Mananciais, segurança. Você vai rodando o scroll para baixo, você vai interagindo. Essa pode ser uma possibilidade de produção. Aqui, no caso, está produzida de acordo com a vontade da Agência Nacional de Águas, né? Então, você pode parar, dar zoom, tirar zoom e ir de acordo com o tópico que queira, certo? Então, essa é uma das várias possibilidades que nós temos do uso ali do Story Map. Não sei se vocês conseguiram avançar ou não ali na produção, mas hoje eu vou tentar trazer uma outra alternativa para vocês, no que tange a ideia de produção cartográfica, tá? E de dados que nós temos à disposição para que possamos produzir cartograficamente qualquer tipo de produto que tenhamos vontade. Por isso que eu não fechei o tema na ideia de permitir a vocês a produção de algum mapa. Então, vou compartilhar minha tela. Eu vou utilizar o Google Earth, tá? O Google Earth é aquele aplicativo que eu já comentei com vocês lá na aula 3, se eu não me engano, e vou usar arquivos que são arquivos KML, que são arquivos que o Google Earth que reconhece. Não sei se já viram, no finalzinho do arquivo, por exemplo, quando é o Word, é .doc, quando é do PDF, é .pdf, quando é imagem, pode ser .jpeg, por exemplo. Então, é o formato do arquivo, esse KML, tá bom? Não sei se o pessoal está familiarizado aí com essa temática, mas vamos lá. Então, vou pedir para vocês, se tiverem interesse, acessar aqui. Eu vou pegar o banco de dados da Prefeitura de Mogi, tá? E aí você pode vir aqui, ó, tem uma série de opções. Como eu disse para vocês, né? A ideia é o formato KML. Então, cliquei aqui no KML, tá? Você tem aqui 8 possibilidades. Como eu quero só KML, eu vou selecionar ela, certo? Então, nós temos aqui vários formatos, várias opções de download. Eu optei por baixar todos, e aqui eu tenho todos eles baixados. Estão vendo aqui que veio tudo no arquivo zipado, tá? Que é tudo compactado para ficar mais rápido o download, tá? Então, estão todos aqui. O que eu fiz? Eu extraí, eu tirei todos do zip, tá? Então, é só selecioná-los e clicar em Extract to, extrair para. Extrair aqui para a área de trabalho. Está tudo aqui na minha área de trabalho. Certo? Vou abrir meu Google Earth. Eu peguei dados oficiais da Prefeitura de Mogi, beleza, gente? Só para confirmar, eu não estou vendo vocês, mas vocês estão vendo a minha imagem do Google Earth. Sim? Sim, beleza. Então, dei uma olhada. Está aqui o nosso planeta, né? E como eu baixei as imagens, eu vou vir aqui, ó, em abrir. Tá? Cliquei em abrir. Está aqui, então, minha área de trabalho. Tem aqui vários
mapas. Estão vendo que eu baixei 14? Tá? Eu tenho várias opções de download. Está pequenininho aqui, ó, posso aumentar a área. Então, ó, perímetro urbano rural, macrozoneamento, abairramento, centralidades. Vamos pegar, por exemplo, abairramento. Vamos pegar os bairros de Mogi das Cruzes. E aí eu cliquei aqui, eu abri, ó, abairramento. Estão vendo? Então, aqui os bairros da nossa Mogi, baixados aí da prefeitura. Então, você tem a delimitação dos bairros de maneira assertiva. Cliquei na área, eu tenho aqui, ó, Distrito de Biritiba Sul, abairramento 104, nome Capela, e aí você tem aqui as informações. Você pode trocar de cor, propriedades aqui, ó, por exemplo, estilo cor, você pode trocar a descrição, você pode fazer o que quiser, certo? Então, aqui a possibilidade de observar abairramento. Eu não quero a seleção de bairros, sem problema, clica, retirou. Certo? Quero retornar com ela, coloca, tira. Estão vendo? Aqui eu baixei um outro, estão vendo aqui do meu lado esquerdo, que chama Cidades, que estão todas as cidades do nosso Brasilzão. Tudo que é pontinho desse é uma cidade. Se eu clicar aqui na setinha para baixo, ó, vai abrir tudo que é cidade que tem no nosso Brasil. Eu escolho o que eu quero para poder representar aqui dentro desse mapa. Eu tiro a seleção, eu seleciono de novo, quero abrir outro, sem problema, abrir. Ao invés de abairramento, eu quero outra informação, zona de interesse ambiental. Você escolhe a informação que você quer, você escolhe a informação que você baixa, centro histórico, zona especial de desenvolvimento, sistema de mobilidade viária, inclusive, talvez já saibam que é a nossa aula ali da frente, né? Vejam aqui, sistema de mobilidade viária e o abairramento em cima. Eu posso tirar o abairramento. Vamos tirar aqui os pontos, ó. E deixar só mobilidade de ciclovia. Isso de acordo com a prefeitura, tá bom, gente? E aí nós temos aqui as opções de ciclovias que nós temos. Lembrando que tem diferença, ciclovia, ciclofaixa. Não sei até onde isso aqui é 100% fidedigno com a realidade, mas é a proposta da prefeitura, tá bom? Entenderam aí algumas das possibilidades? Agora aqui focando no Google Earth. Na última aula eu possibilitei a vocês olharem um pouco mais para compreenderem sobre os Story Maps, tá? A ideia aqui é mostrar para vocês as diversas possibilidades que nós temos que estão atreladas à produção cartográfica, capacidade de produzir o que você quiser. Certo? Nosso assunto é meio ambiente. Eu não usei a temática ambiental para ser o exemplo, para não direcioná-los aí nas eventuais produções cartográficas que vocês venham a fazer para o final do curso. Certo? Poderiam pegar, sei lá, mapeamento de áreas de risco, qualquer coisa que tenha interesse. Tudo bem? Vocês estão com dúvidas ali sobre cartografia, sobre alguma produção, sobre como importar arquivos, exportar? Vi aqui que mandaram uma mensagem. Ah, foi o Fabrício. Deu que sim. Tudo bem? Retomando aí o que tratamos na última aula. Maravilha. Isso. Então, talvez vocês se recordem, né? O nosso assunto de hoje é a temática ambiental, né? E essa temática ambiental, ela está visceralmente conectada à nossa qualidade de vida, certo? Então, esses problemas que acontecem no meio ambiente, eles podem ser de ordem natural, mas eles muitas vezes são de ordem antrópica, né? São ocasionados, potencializados pelo ser humano. E para que possamos analisar esses diversos problemas ambientais, essas questões socioambientais de Mogi das Cruzes, é importante que tenhamos noção do que são essas questões socioambientais, esses problemas socioambientais, como eles acontecem, e aí vamos ter uma noção do recorte local de Mogi,
como isso acontece aqui no nosso quintal, em que intensidade, quem sofre mais, vocês vão perceber que diversas populações sofrem de maneira distinta esses problemas ambientais. Tá? Talvez lembrem do CONAMA, da aula de legislação, falei bastante do CONAMA, e ele vai considerar que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, que podem ser causadas por matéria, por energia ou por alguma atividade humana, seja de maneira direta ou indireta, certo? Então, isso pode afetar a saúde, a segurança, o bem-estar, pode afetar a população, as atividades sociais, as atividades econômicas, pode matar a biota, pode interferir na biota, certo? Pode alterar as condições estéticas, sanitárias do meio, podendo também alterar a qualidade ambiental dos recursos, certo? Então, esse impacto ambiental pode se dar de diversas maneiras e com diversas intensidades, com distintas intensidades, certo? Podendo ser, digamos, de maneira dolosa ou culposa, né? Tendo a intencionalidade ou não. Aqui temos alguns dos principais problemas ambientais urbanos: poluição do ar, resíduos sólidos, esgoto, enchente, erosão, inversão térmica, ilha de calor, chuva ácida. Queria até perguntar para vocês, que creio que todos vocês aqui têm mais tempo de Mogi do que eu, né? Moro em Mogi oficialmente desde 2019. Vocês observam algum ou alguns desses problemas ambientais urbanos presentes em Mogi? Nem foquei no espaço rural, hein? Conseguem observar? Se sim, aonde? Exemplos, intensidades? Enchentes, né? Vou até comentar aqui do histórico de enchentes que nós temos aqui, de acordo com registros oficiais. Alagamentos, né? Maravilha. Diversas são as causas. Poluição do rio, com certeza, Celso. Vamos tratar muito disso. E eu não sei assim, se a gente pode já caracterizar, né? Mas a questão das ilhas de calor e tal, porque a gente está vivendo uma edificação, né? Não sei se é o termo, muito grande no município. Outro dia, até aquela região ali das Orquídeas, cara, eu fui em Brás Cubas, eu vi que tem prédio construindo lá, eu não sabia disso, cara. Que a oficina que eu levo o carro é ali atrás da van, então eu vi um monte de prédio, eu falei, nossa, aqui os caras estão construindo também. Então eu não sei se isso já acontece de maneira meio assim, né? Porque a gente não... Mas eu acho que é uma tendência, né, cara, em breve, aí a gente ter essa questão... Porque vira e mexe a gente sente esse calor, assim, por conta da... A gente está sempre dentro de construções, né, asfaltos, e a gente acaba não citando muito porque a gente está no município não tão... Né, a gente acaba comparando mais São Paulo e tal, sim, mas eu acho que é uma... Digamos que já temos, assim, algumas frentes desse tipo de poluição que a gente acaba ainda não caracterizando, mas eu acho que a gente está meio que num caminho perigoso, né? O fato de estar melhor que São Paulo não é um ótimo indicador, não, né? Que nem eu ouço muita gente. Ah, mas São Paulo... Pô, mas melhor que São Paulo é o mínimo que eu espero para a qualidade do ar, por exemplo, né? Fabrício, que deve ter o olhar meio treinado. Você que é geógrafo também, não é, Fabrício, que dá aula de geografia? Tem dia mas eu sou da quinta divisão, não sou que nem vocês, não. Vocês são... que isso. Quando eu vou para o trabalho, às vezes, eu saio de manhãzinha, eu vejo claramente aquela camada de poeira da inversão. Sim, de poeira sim, não, sim. de poluentes, né? Não só sim. poeira. Você olha, você vê tipo aquele sanduíche, né? Você olha no horizonte... De repente o pessoal confunde com a neblininha da manhã, né? Que dá Nossa, que neblina, né? Fala, pô, neblina. Que coisa bonita, né? Um amanhecer aí. Aquela cor alaranjada de poluição, às vezes, né? Falo, nossa, que pôr do sol, né? Que nascer lindo, né? Às vezes aquilo ali é veneno, né? É interessante você trazer isso. E muitas vezes nos deparamos com alterações que são provocadas no meio de maneira muito célere, né? Débora, ia falar? Eu? Oi? Não? Ah, não. Espera aí. Eu liguei o som, gente? Tranquilo. Eu liguei. Acho que eu cliquei.
Valeu, desculpa. Nada. Então, as causas desse problema são diversas. Não dá para apontar uma só. Capitalismo, globalização, consumismo, revolução industrial, aumento da população, atingindo aí já a casa dos 8 bilhões, né? E a ineficácia de programas. Até a ideia de poluir, ela vem de onde, né? Na perspectiva de etimologia da palavra. Num significado de manchar, sujar. Tá? Então, essa poluição ela vai ser um dos principais causadores de impactos ambientais. Lembrando que essa poluição vai se dar de diversas maneiras. Certo? Poluição atmosférica é uma das mais clássicas. Inclusive, essa foi uma das poluições que eu mais tive dificuldade de acessar informação. Porque eu não consegui dados oficiais do município, até do estado. Do estado consegui um pouco mais, mas não tanto. Mas dados oficiais de quantidade de emissão eu não consegui muito. Quando eu conseguia, eram dados específicos de algumas empresas. Então eu tinha que ir garimpando empresa por empresa para poder ver se ela disponibilizava, onde disponibilizava o dado sobre emissão de poluentes. Vejam que até o acesso à informação muitas vezes é custoso, né? Certo? A poluição atmosférica se dá única e exclusivamente pela queima industrial? Não. Você tem a queima dos carros. Você está falando de Mogi das Cruzes, um município de 450 mil pessoas, mais ou menos. Uma frota de veículos grandiosa. Você tem áreas rurais aqui, passíveis de serem queimadas, infelizmente podem sim contribuir para essa poluição atmosférica. Certo? Então, toda essa poluição atmosférica, ela vai potencializar o aquecimento global, influenciar brutalmente na nossa saúde, né? Cadê os asmáticos, pessoal da bronquite, sinusite aí, ou outras ites, né, que vão se sentir amplamente impactados por essas alterações na qualidade do ar, né? Acho que assim como eu, outros aqui já devem ter sentido, né? Nossa, eu tenho sinusite e bronquite, né? Quando ou diminui a imunidade do ar, ou diminui a umidade, perdão, do ar, diminui a umidade, ou tem algum período que, por alguma razão, as empresas vão estar emitindo uma quantidade maior de poluentes, ou de maiores índices de queimadas, seja aqui, seja em outras áreas do Brasil. Quando isso chega no ar que está no meu entorno, meu corpo grita de diversas maneiras, né? Seja por muco, tosse, espirro, olho lacrimejando, a neta da Araci fica mal. Normalmente, criança e idoso sofrem mais dessas alterações. Tá? Até irritação da pele e outras, infecção de olhos, né? Irritação dos olhos, certo? Ardências. Não é, Fabrício? Talvez vocês lembrem dessas últimas ondas de queimadas, né? Nossa, tinha dia que eu dava muita aula, minha boca ficava absurdamente ressecada. Minha boca, traqueia, sei lá. Não sei essa parte biológica direito, não. Minhas entranhas aqui, o lado de dentro, ficava tudo horrível. Nossa, ficava mal demais. Queridos, temos outros tipos de poluição, né? Que podem se dar de diversas maneiras. A poluição do solo, chorume do lixo, descarte inadequado, uso excessivo de agrotóxicos, certo? Produtos químicos que são lavados de superfícies, eles vão para algum lugar. Tá? Então, essa poluição do solo, ela também pode acontecer. Não sei se você... Pode não, ela vai acontecer, tá? Não sei se vocês lembram de um caso, faz um tempo já, foi no ano passado, estavam pulverizando próximo a Campinas, com um avião assim, e aí ventou muito, parte desse agrotóxico voou para áreas onde pessoas moravam, né? Chegou a queimar uma criançada, a pelezinha deles. Esse agrotóxico aqui, no caso, que vai ser utilizado por esses aviões, ele vai ser levado para diversas áreas, né? Seja pulverização por avião, seja uma pulverização mais local. Mesmo que não seja levado no ato da pulverização, com a chuva ou com a irrigação, aquilo vai ser lixiviado, vai ser lavado, na verdade, e vai ser levado para outras áreas, para corpos d'água, ou até vai penetrar no solo. Certo?
Então, sei lá, vamos dar um exemplo, você tem possibilidade de uso de agrotóxico para controlar a cotionilha. Ah, mas joaninha é um predador da cotionilha. Sabe aquele bichinho pequenininho que pega em vegetais, normalmente come folhinhas? Então, quem sabe se liberar joaninhas, você consegue controlar o número de cotionilhas sem utilizar muito agrotóxico. Eu não sou biólogo, estou sugerindo aqui ideias, né, para tentativa de controle do uso. Tá? Por vezes, temos uma série de consequências do uso massivo de agrotóxicos, né? A terra pode ficar improdutiva, contaminada, tá? Já ouviram falar da tal da poluição visual? Tem a ver com a temática socioambiental também, não tem? Já foram para bairros distintos, pensando em classe social? Tem bairros, entre aspas, de rico, bairros de pobre, áreas mais comerciais, menos, né? Vocês vão perceber que a poluição visual se expressa de diversas maneiras, com diversas intensidades. Até o que é expressado por meio dela, né? Um bombardeio massivo de informação, influenciando a qualidade de vida das pessoas, na segurança até, no bem-estar, né? Sem problema, Laura. A poluição das águas também é absurdamente perigosa. Está atrelada ao esgoto, está atrelada a agrotóxicos, está atrelada também ao uso dos químicos que eu comentei com vocês. Certo? O Hélio, tem acho que uma lei aqui em Mogi, né? Não sei se é cidade limpa, uma coisa assim, que deu né, deu uma boa. Eu lembro que muito comerciante também reclamou pra caramba, porque uma coisa é poluição visual, outra coisa é você prejudicar o trabalhador ali que quer, de repente, fazer a sua divulgação, a sua, né? Fabrício, muito interessante você pontuar isso. Mogi Mais Viva. Esse na época do Bertaioli, que dava os nomes bonitos, né? Ele inventava os nomes, né? Ele botava romântico, Samu de loucura, aqui em Mogi tem umas coisas assim. Você tem ideia, uma legislação que eu tenho de cabeça é a parte de patrimônio, que é tombado. Vou até dar uma aula para vocês mais para frente, isso aqui está fresquinho por causa disso. Você não pode ofuscar um patrimônio aqui em Mogi, certo? Com alguma propaganda eleitoral que seja, ou qualquer outra coisa que vá ofuscar a visibilidade desse patrimônio. Você pega exemplo disso aí na área central de Mogi, pô. Eleições agora, o que aconteciam com parte dos patrimônios que estavam ali? Eram até usados, né, como apoio, ou até tinha adesivos em alguns, né? Estou falando aí desde a Igreja de Santana, o Obelisco, a escola ali, Coronel, ou até outros, né? Então, você tem essa ideia de ofuscar a visibilidade de alguns elementos, né? Principalmente com o que você vai ofuscar, né? Com a propaganda da loja de celulares do Hélio, né? Vai ser com o quê? E repara quais que vão ser as propagandas que vão estar conseguindo ofuscar as outras também, né? As grandes telas, sim. Inclusive, hoje já tem um pouco de propaganda por meio daqueles drones luminosos, né? Que aí é um outro patamar agora de poluição visual, né? No primeiro momento parece incrível, mas imagina quando virar bagunça. Quando o Fabrício abrir a empresa dele, eu, a minha, a Débora dela, e todo mundo sair colocando drone luminoso no céu de Mogi. Já viram essas propagandas com drones luminosos? Se não, posso colocar uma rapidinho, só para vocês terem noção. Porque aí ele estava comentando essa questão da questão social. Eu lembro que você indo para Suzano lá para frente, essa questão da poluição visual tinha muito mais presença, porque isso na época antiga, né, de balada, então você via muita propaganda, tudo nessa sentido Suzano, Poá e tudo mais, você via coisa pra caramba, assim. Eu lembro que era muito mais uma chamada poluição mesmo, que tinha muita coisa ali embaixo do viaduto ali, muita coisa assim, né? Nessas avenidas assim, que corta todo o Alto Tietê, vamos dizer assim, né? Interessante você pontuar isso. Num primeiro momento, muitas vezes nós subestimamos a poluição visual, seus impactos e os públicos que são mais atingidos por ela, né? Qualquer poluição sempre vai impactar mais pobre, tá, gente? Não é a exclusividade da visual ou de qualquer outra. Dá uma olhada aqui. Vocês estão vendo a minha tela do YouTube?
Isso aqui foi, eu peguei pelo extremo, tá? Isso aqui foi o recorde mundial da China, 10 mil drones luminosos voando ao mesmo tempo de maneira coordenada. O segmento de publicidade, propaganda, marketing, está de olho grande nisso aí. Né? Isso aqui é incrível, né? Pelo menos eu acho incrível. Imagina isso popularizado para propaganda, para publicidade, Fabrício. Isso que você pontuou aí. Você tem uma ação contínua, tudo programado, computadores, né? Faz o formato que você quiser. Isso aí foi no aniversário de 75 anos de Shenzhen, se não me engano. Também acho bem bonito, Araci. Tenta imaginar agora uma overdose disso aí. Que uma só no céu, tranquilo, né? Vejam só que você vai ter o formato que você quiser, com as cores que você quiser. E num lapso de tempo curtíssimo, você pode alterar a propaganda. Vejam só, estava uma pomba, agora meio que um navio, não sei. E agora você já tem um recorte para a cidade. Depois da cidade, isso já muda em questão de segundos, vejam só. Vai ter uma metamorfose rapidinho, ó. 3, 4, 5 segundos. E a Shenzhen, né? O nome da cidade que eu falei. E aí agora os drones voltando para serem guardados. Então aqui pego um exemplo extremo, sim, né? Mas imagina esse exemplo que você deu, o Fabrício, sobre essa propaganda massiva, né? Imagina se fosse tudo no seu... Você não tem como desviar o olhar, né? Como você foge disso? Se você é letrado, você consegue interpretar, você bate o olho, você vê, você interpreta, você entende, né? Você consome. Você fala, não quero ler aquilo. Não quero ler, né? Mesmo que seja bobeira ou não, futilidade ou não, né? Interessante percebermos, e sempre quero que fique muito claro, né, que as diversas poluições sempre vão atingir populações mais periféricas, mais carentes, certo? Poluição sonora, quem que vai ficar incomodado com barulho de trânsito? É quem fica preso no trânsito. Quem que é mortal aí, que tem que ir de carro para o trabalho? Né, Débora? Está vendo agora ali no... Vai ouvir buzina, vai ouvir barulho, vai ouvir motor, caminhão do lado, moto, buzina. Vai, ué. Pegando exemplo dessa poluição sonora, podemos até pensar em outros, certo? Surdez, irritação. Vejam que as diversas poluições vão impactar no social com distintas intensidades. No final do dia, o ser vivo está uma pilha, né? Com poluição visual, poluição sonora, muitas vezes um acesso a uma comida que não é que vai ofertar a melhor qualidade nutricional para ele. A própria quantidade de lixo que vai ser produzida, ela vai influenciar brutalmente na qualidade de vida das pessoas. O local de destino desse lixo também vai influenciar brutalmente na qualidade de vida das pessoas. Não sei o ambiente que trabalham, mas eu não me sinto bem à vontade trabalhando num ambiente muito sujo, cheio de lixo. Seja no meu colégio, na minha sala de aula, aqui no meu escritório, onde eu estou. Vocês vão perceber que o acesso a um ambiente limpo, ele vai ter a ver também com classe social. Certo? O acúmulo de lixo pode se dar em diversas áreas, mas muitas vezes o que o pessoal faz? Leva para uma localidade longe dos olhos da massa da população ou das populações mais ricas. Você não vai ver um aterro sanitário, um lixão do lado do bairro nobre. Tá? Os danos são diversos, danos à biodiversidade, proliferação e dispersão de vetores, né? Produção de chorume, contaminação do solo, geração de gases, disseminação de doenças. Vamos conversar daqui a pouco sobre o lixo de Mogi. Tá? Lixo está tudo totalmente conectado à enchente. Enchente tem a ver com planejamento urbano, com lixo, certo? Com canalização, com impermeabilização do solo. Muitas vezes eu observo a culpabilização de São Pedro nas enchentes.
Vocês estão de acordo com isso? Fala, nossa, mas mandou um temporal, né? Chuva forte cai desde quando o mundo é mundo, gente. A questão é estarmos preparados para isso. Pegar exemplo de parte das ocupações urbanas lá na região sul do Brasil ocuparam áreas que são conhecidas como planície de inundação. Aquela planície inunda. Só que se você tem uma cidade nessa planície, essa cidade vai ficar alagada no período de inundação se ela não estivesse se preparando de alguma maneira para aquilo. Certo? Então, quando a natureza precisa ocupar aquela área, ela ocupa. E ela vai ocupar uma área ainda maior se, por exemplo, as bocas de lobo estiverem fechadas. Sim, nunca choveu como tem chovido, sim, e temos de estar preparados para isso. A cidade tem que ser mais verde, tem que permitir uma percolação melhor da água. Não é não, Fabrício? As enchentes vão impactar, reparem só, quem perde as coisas todo ano em enchente que você vê lá em janeirão no jornal, gente? Quantas vezes foram famílias nobres que perderam tudo? Existem situações? Existem. Que o pessoal mais rico acaba sofrendo. Mas, de um modo geral, é a população que mora em área de risco. Naquelas áreas que têm uma menor especulação imobiliária por serem áreas de risco. Certo? Comentamos ainda agora da inversão térmica, né? Comentei da camada de poluição, ou até das chamadas ilhas de... Aqui, ó, estão vendo a camada de poluiçãozinha? Até das ilhas de calor, quando fica muito quente numa área urbana, muito mais quente do que a área rural daquele município, né? Certo? Podendo potencializar a chuva ácida, né? Totalmente conectada à poluição atmosférica. Então, vejam que as poluições vão ser diversas. Essa chuva ácida pode interferir em pH, pode não, ela vai interferir no pH, transformando essa água aí, talvez aí, em algum tipo de ácido, que vai interferir na biota, até em construções também. Vejam só, em áreas florestais. Certo? Queridos, sobre problemas ambientais, esse apanhado muito breve, ele elucidou um pouquinho, fez vocês relembrarem de alguns problemas ambientais? Para que possamos falar agora da nossa Mogi? Tudo bem? Sim? Maravilha. Vocês devem conhecer Mogi, né? Está mais ou menos 50 quilômetros de São Paulo, está aí no coração do Alto Tietê, né? E está numa sub-região que é a sub-região leste, no que tange a bacia hidrográfica do Alto Tietê, certo? E eu vou comentar muito dessa região do Alto Tietê e da região de Cabeceira, tá? Essa população ela é grandiosa, são cerca de 450 mil pessoas, tem bastante jovem aqui e o crescimento populacional ainda se faz de maneira grandiosa e tem perspectivas de aumento, certo? É uma cidade histórica, né? Nossa Mogi é antiga e concentra muita gente. Por concentrar muita gente, vocês vão perceber que a demanda do meio ambiente também é grandiosa, hein? Não vou voltar em todo o histórico de Mogi. O Saulo falou um pouquinho do histórico de Mogi. Eu vou retomar sobre o histórico de Mogi na aula de patrimônios. Mas é importante que vocês vejam, né, que 1560 foi um ponto de descanso. Lá em 1611 vai ganhar um nome oficial, né, de Vila de Santana de Mogi-mirim, para posteriormente se tornar esse município que nos recebe, né, que nos abriga, na real. Estão conseguindo ver o vídeo do YouTube que eu vou dar play? Mogi foi grandona, né? E foi diminuindo, foi sendo desmembrada ao longo do tempo. Dê uma olhada aí. Território original de Mogi das Cruzes, né? Em 1611, e à medida que os anos vão passando, outros municípios vão sendo criados e Mogi vai sendo fragmentada, né?
Vejam ali, São José, em 1700. Mogi sempre perdendo a beirolinha do território, tá vendo? Santa Isabel. Estão observando a fragmentação do território? Ah, eu gosto bastante dessas ferramentas, ô Fabrício. Vejam que ainda não é o formato de Mogi, né? Nossa Salesópolis ali. Tudo a ver com o Rio Tietê, né? Veja que não é só Mogi que perde território, né? Santa Isabel perdeu, Igaratá ali foi criada. Estamos nos aproximando do nosso formato atual. Estão percebendo o recorte? Santa Isabel pega mais uma parte de Mogi, né? Expande. Nossa Mogi, mais uma vez, levemente mutilada ali. Criação de Suzano, vejam. Estamos aí no século XX, estão vendo? Poá, Pequetucha, Poá, né? Se comparada aos vizinhos. Novamente, Garatá volta, né? Novamente não, Garatá volta. E Mogi sofre mais uma fragmentação. Mogi não tem aquela beirinha, né, sobrando ali em cima. Itaquá vai ficar com aquela beirinha, aquele bracinho que estava sobrando, né? Ferraz é criado lá. Arujá, nossa cidade vizinha também, né? O que está faltando aí agora, gente? Biritiba, né? Olha o tamanhozão de Biritiba. Então, ó, o que era Mogi das Cruzes, né? E o que é hoje? O nosso foco é essa Mogi aqui, ó, 1611. Beleza? Pensando na nossa Mogi, ela está mais ou menos a 780 metros. Tem pontos que menos, tem pontos que mais, certo? E o pico mais alto é o Pico do Urubu. Já devem ter ido lá, pular de asa delta, alguém? Teve coragem? Parapente ali? Tá com mirante, né? Tá um pouco mais arrumadinho. E, especificamente, o nosso município ele vai ser cortado por duas serras, a Serra do Mar, a Serra do Itapetí, e pelo grandioso e famoso Rio Tietê. Tá? Nesse nosso território, nós temos duas represas que vão fazer parte do sistema produtor do Alto Tietê, o de Itaiaçupeba e do Rio Jundiaí. Itaiaçupeba é um pouquinho mais famoso, não sei se já ouviram falar. Tá? E esses limites de Mogi, eles se dão no território que eu mostrei para vocês ainda agora, naquele mapinha. Sim, Distrito Natureza. Especificamente Mogi das Cruzes, Mogi é um município que está sobre uma sequência mesoproterozoica do complexo Imbu. Tá? Só para vocês terem noção, o que é isso? São gnáisses, quartzos, é um tipo de rocha um pouco mais dura, resistente, digamos, um terreno mais cristalino, tá? Que também tem depósitos sedimentares. Então, você tem um certo potencial
para mineração aqui em Mogi. Não é absurdo como, sei lá, Minas Gerais, algumas áreas de Minas Gerais, mas você tem um certo potencial para exploração mineral aqui em Mogi, certo? E o clima aqui é um clima mais subtropical, um verão um pouco quente, chuvoso, um inverno mais ameno, um pouco subseco, tá? E a média de temperatura anual é em torno dos 17 graus. Então, uma cidade mais amena, tá? É muito interessante que possamos focar aqui nessa parte. 65% do município de Mogi se encontra em área de preservação ambiental. Mogi abriga espécies raras da fauna e da flora. Algumas delas são ameaçadas de extinção, tá? Nosso município, né, está inserido na segunda maior reserva de Mata Atlântica do estado. E a vegetação que se faz presente aqui, ela está muito na forma de ilhas florestais, certo? Então, tem pequenos pontos ali espalhados. Algumas áreas são mais contínuas, mas você tem fragmentos espalhados, como se fosse um arquipélago, um conjunto de ilhas, tá? E os recursos naturais, as áreas protegidas do município, são muito consideráveis, tá? Você está falando aí de 42 mil hectares de área de preservação permanente. Desses 42, 18 mil são remanescentes de Mata Atlântica. Então, Mogi tem um bocado ainda desse negócio que nem tem direito mais no Brasil, hein? Mata Atlântica já foi quase completamente dizimada do território brasileiro. Olha a responsabilidade que os mogianos têm em mãos. Tá? E dentre as áreas protegidas, né, algumas das de maior interesse são essas áreas da Serra do Itapetí. É um terreno bem acidentado, chamado de Mares de Morros, né? Vai pegar aí o território de Mogi, Suzano, Guararema também. Num total, são cerca de 440 hectares que são legalmente protegidos, hein? Isso aí não é uma questão de juízo, de opinião, tá bom, gente? A legislação que diz que aquilo tem que ser preservado e protegido, o Código Florestal Brasileiro, tá? Nós temos estações ecológicas, um parque nacional, um parque natural municipal, o Afonso de Melo, localizados em Mogi das Cruzes, tá? Então, Mogi tem áreas protegidas que vão concentrar mais de 300, quase 400 espécies de aves, tendo muita espécie de mamífero, espécies ameaçadas, como eu disse, são cerca de 22 ameaçadas. Tá? Então, eu quero que vocês olhem aqui para esses mapas que eu peguei lá do GeoMogi, que eu já mandei para vocês. Vocês lembram daquele site? No primeiro, área de proteção ambiental. Estão vendo que aqui em cima tem essa área aqui, ó, área de proteção ambiental. Estão vendo meu mouse? O segundo, área de proteção de manancial. Estão vendo que pega toda essa área aqui de baixo, ó, a proteção de manancial. O terceiro, área de proteção de serra. Aqui embaixo, a do mar, e aqui em cima do Itapetí. Estão vendo? Se eu pegar e somar as 3 áreas de proteção, dá uma olhada no território de Mogi, que é passível de área de proteção, gente. Passível de ser protegido, na real. Olha aqui em cima, ó, uma continuidade aqui, ó. Estão conseguindo perceber? Peguei esses mapas lá do GeoMogi, dados da nossa prefeitura. Não é o Hélio que está falando que é importante proteger, que aquilo ali é área de proteção que deve ser salvaguardado. Certo? Aqui eu trouxe para vocês um pouco de decretos acerca da necessidade de se proteger esse território. Vocês vão perceber que o dano a essas áreas não vai ser efetuado por qualquer ser social. Quem vai conseguir efetuar uma construção numa área protegida como essa não é qualquer um. Certo? Tinha um posto de gasolina. Só um momento aqui, Débora, deixa eu ler. Olha, eu não sabia disso não, Débora. Bem interessante você trazer isso. Bem legal.
imaginando agora, posto de gasolina impacta muito o entorno, né? Pela questão química ali, eu não sei explicar exatamente o que acontece, eu sei que ele causa impacto ali. E aí talvez se for uma área de recarga de aquífero, não seja bom ter um posto próximo, sei lá, né? Talvez por alguma justificativa, sei lá, atrelada a essa ideia. Não sei, você pode me esclarecer melhor, você deve conhecer melhor. Então, temos áreas de proteção, estão vendo? E áreas especialmente protegidas em Mogi. Área de proteção de mananciais, aqui, ó, que a Débora pontuou, possivelmente tem a ver com essa lei aqui. São 1.300 hectares, tá? Área de proteção ambiental, a APA-EMB, que é remanescente da Mata Atlântica, certo? Se tiver interesse, tem aqui os decretos, depois é só você dar uma acessada e conseguir se informar um pouco mais sobre. São leituras meio extenuantes, tá? A leitura dessas informações acerca de legislação. Pelo menos eu acho. Tá? Não sei se vocês conhecem Mogi. Esses dados aqui são do IBGE, tá? Pensando em área, dá uma olhada aqui nesse mapa. Mogi é o pontinho ali rosa, meio avermelhado. Dei uma olhada que Mogi não é dos menores municípios, né, do estado de São Paulo. Tá? Aqui, o território original de Mogi. E aqui, pontuado, ó, o território atual, estão vendo? Conseguem observar? Maravilha. Então, pensando no território, Mogi é bem grande, tá? Tem cerca de 712 quilômetros quadrados. Mogi está na 88ª, né, posição, pensando aí nos maiores municípios de São Paulo, e no Brasil aí quase na posição 1900. Pensando em hierarquia urbana, Mogi vai pertencer à grande metrópole nacional, que é São Paulo. Mogi faz parte desse arranjo da grande metrópole nacional, tá? E pensando na microrregião, estamos na microrregião de Mogi das Cruzes, estamos aqui na região do Alto Tietê. É importante que, para podermos conversar sobre questões ambientais, possamos ter uma noção de população. Tá? Vocês vão ver que alguns dos dados que peguei são do último censo e outros são do censo de 2010, porque as informações ainda não tinham sido disponibilizadas ou eu ainda não consegui acessá-las, certo? Então, a população, de acordo com o último censo, é de 450 mil pessoas. São 450 mil pessoas que têm que beber, têm que comer, que vão gerar lixo, certo? Que têm que morar. Tudo isso vai impactar o meio, tá? Vejam a densidade demográfica. A densidade demográfica é de 633 habitantes por quilômetro quadrado, gente. A densidade demográfica do Brasil é de 24 pessoas por quilômetro quadrado, mais ou menos. Olha a diferença. Mora muita gente num espaço muito menor aqui em Mogi. A população estimada para 24, não tivemos outro censo para esse ano aqui, já é de 468 mil pessoas. Então, uma demanda ainda maior de tudo, de recurso, espaço, tempo. Inclusive, a temática população vai entrar muito forte no assunto mobilidade urbana, que eu vou tratar daqui a umas aulas junto com vocês. Se vocês observarem a pirâmide etária de Mogi, no espaço de 10 anos, ela sofreu uma certa metamorfose. Essas informações do DataSUS, tá? Sim, Mogi tem uma dualidade muito grande entre rural e urbano. Por mais que faça parte do cinturão verde, né, consiga produzir aí até uma quantidade razoável de comida, tem um pouco de agricultura familiar aqui, né, ao mesmo tempo. É difícil não ter latifúndio, né? Mogi, terra do caqui, né? Já ouviram falar? Sim, né? É interessante podermos discutir essa temática da população, aonde ela está, o que ela está fazendo, certo? Pensando em trabalho,
o salário médio mensal dos trabalhadores formais, hein, é de 2,5 salários mínimos. E aí, no primeiro momento, você pode imaginar que renda não tem nada a ver com questão socioambiental, mas, na verdade, tem tudo a ver. A renda que essa pessoa tem vai definir o lugar que ela consegue morar ou não. Se ela não tiver uma renda adequada, talvez ela não consiga comprar uma casa, sei lá, longe de área de risco. Ou uma área muito íngreme, ou uma área possível de, sei lá, ficar alagada. Já ouviram falar de especulação imobiliária, né? É importante que vocês vejam que as pessoas ocupadas, né, são cerca de 141 mil, perdão. Essa população ocupada vai corresponder a 30%, a 1/3 da população. Desculpa interromper. Como é que Por chama favor. aquele termo, galera? Quem estava nas últimas aulas do Saulo aí, como é que aquele termo tem a ver com especulação imobiliária? Mas tem um termo específico agora. Gentrificação? Porque foi tema de redação da Prova Paulista. Sim. Fiquei sabendo, falei, nossa, meu, olha, tem a ver. gente- Assim, é curioso porque com certeza é um tema que a molecada não ia conseguir desenrolar. E tipo, o filho de uma amiga conseguiu fazer, porque o moleque, né, teve uma base mais. Ele tá na ETEC hoje, mas ele teve uma base num colégio grande aí da cidade. Falei, meu, pra você ver que aí, né, a gente tá tendo uma outra vertente social aí, porque é um tema importante, mas com certeza nenhum momento trabalhado, assim, discutido, acho que numa sala de aula, né? Com certeza. A gentrificação vai elevar os preços da região e vai expulsar o pobre sem ser a força, digamos, né? Vai ser na base do capital. O que é absurdamente cruel, porque o acesso a uma boa localidade para morar influencia brutalmente na sua qualidade de vida. Deslocamento para o trabalho, acesso a padaria, escola, coisas do dia a dia, questões relacionadas à segurança, qualidade do meio ambiente, acesso ou não à energia, a saneamento, né? E vocês vão perceber que tem algumas localidades que são mais caras, né, para se morar. Inclusive, você tem aqueles enclaves fortificados, os vulgos condomínios, né? Você paga um valor ainda mais caro para ter segurança, conexão com a natureza, né? Quem que vai conseguir morar? Pô, eu adoraria morar numa área linda, fechada, com segurança e tudo mais, mas a realidade que impera este professor é outra, certo? Eu quero que vocês tentem olhar, ó, nessa informação, ó, percentual da população com rendimento nominal per capita de até meio salário mínimo, galera. Não sei os rendimentos que vocês têm, mas meio salário mínimo hoje estaria ali em cerca de R$700. Você tem 33% da população. Onde esse pessoal vai morar? Possivelmente em áreas de maior vulnerabilidade. E aí, quando você compara os dois mapas que eu trouxe para vocês, e vocês podem acessar todos eles no IBGE Cidades, você tem ali de um lado salário médio mensal dos trabalhadores formais, do outro, população com rendimento nominal mensal per capita de até meio. Vejam como essa parte mais ao sul de São Paulo tende a ser mais carente. E aí podemos analisar diversas questões no mapa. Tá? Então vejam que população e trabalho têm uma relação visceral, muito, muito intensa, com questão de qualidade de vida, meio ambiente. Essas questões ambientais estão vinculadas à renda. E a possibilidade de se acessar renda também vai ter muito a ver com a educação. O cuidado com o meio ambiente tem muito a ver com a educação. Lembra da educação ambiental que tantos temos tratado aqui nas nossas aulas? Né? Pensando em escolarização, pô, Mogi 97%, relativamente bom. Quando você busca observar o reflexo dessa educação no aspecto social de Mogi, é uma questão mais interpretativa e particular de cada um, né? Você vai poder ter outras conclusões. Pensando em números oficiais, o IDEB do fundamental da rede pública, tá? Dos anos iniciais e dos anos finais, é de 6,3, 5,3, só para vocês terem uma noção de números. Em questão de matrículas, 57 mil no fundamental, 18 mil no médio, docentes, quase 3 mil no fundamental, 1.300 no médio,
número de estabelecimentos, 189, estabelecimento de médio 74. E aqui eu trouxe para vocês o mapa ao lado da taxa de escolarização, de 6 a 14. Vejam aqui, Mogi num tomzinho de azulzinho mais claro. Como eu disse anteriormente, economia, trabalho tem tudo a ver com questão ambiental. Pensando no PIB per capita da nossa Mogi, nós temos cerca de R$ 43 mil anuais, pensando em média. Tá? E aí você olha o mapa de São Paulo, eu sempre pegando um comparativo estadual, mas se você tiver interesse, você pode comparar com outros estados, com o espectro federal, com o que você preferir. Tá? O IDH de Mogi vem melhorando, olha que maravilha. Só que indicadores estatísticos, eles são meios de tentar representar uma realidade. Eles nunca vão ser 100% fidedignos. É algum parâmetro para nortear uma política pública ou alguma ação. Você olha o IDH de Mogi, 0,78. E aí, quando você olha o Gini, que é o índice da desigualdade, está 0,54. IDH, quanto mais próximo de 1, melhor. O Gini, quanto mais próximo de 0, melhor. Tá? Saúde. Mortalidade infantil. Deem uma olhada na flutuabilidade da taxa. Mogi tem uma expectativa de vida de cerca de 71 anos. A mortalidade infantil de 12,98 em cada 1.000 habitantes. E aí eu trouxe um dado aqui para vocês, internações por diarreia pelo SUS em 2022, 7,5 a cada 1.000. Tá? Muitas vezes, internações atreladas à diarreia têm a ver com acesso à água ou à comida de baixa qualidade, ou contaminada, posso especular. Eu não posso garantir que toda diarreia vai ter conexão com a água, sei lá, de baixa qualidade, mas podemos exercer algum tipo de probabilidade. Tem maior chance de você ter diarreia se você consumir uma água de baixa qualidade. Certo? Pensando em meio ambiente, população exposta a risco. Vejam que interessante, de acordo com o IBGE, quase todo o estado de São Paulo não oferece dados de população exposta a risco ambiental, no caso. Isso pode ser um diagnóstico também, não é? Por que será que as prefeituras não disponibilizam isso? Nós estamos no bioma, não é, Fabrício? E aí você tem que ir garimpando. Muitas vezes te dá um trabalho do cão para reunir essas informações. Você tem que ter um conhecimento local, conhecer alguém que mora ali, que já viu um deslizamento, que lembra da história, que já teve ou não. Esses registros, por vezes, estão fragmentados em bibliotecas específicas, sejam virtuais ou não. Tá? Pensando no meio ambiente da nossa Mogi, a área urbanizada é de 75 km². Comparado ao território de Mogi, ela é pequena. O esgotamento sanitário ele está ali na cerca de 85%. Arborização de vias públicas e urbanização de vias públicas. Tá? Vejam aqui no mapa do estado de São Paulo, o esgotamento sanitário adequado. Mais que 94% seria o azul mais escuro. Vejam que o nosso estado não está absurdamente bem pensando em esgotamento sanitário adequado. Ah, mas 79%, pô, tá ok. Você está falando de um estado que tem 45 milhões de pessoas, se eu não me engano, né? Imagina que 20% não tem esgoto adequado. Está falando de uma quantidade grande de pessoas. Certo? Pensando na drenagem e no manejo dessas águas pluviais urbanas, tá? Em recorte de Brasil, para analisarmos Mogi depois.
Você tem 5.570 municípios, 203,1 milhões de habitantes. Tá? Desses, 43% dos municípios vão ter um sistema para poder analisar e agir na drenagem e no manejo dessas águas pluviais urbanas. Por que é interessante que as prefeituras tenham essa capacidade de drenagem de manejo? Para direcionar essa água pluvial, gente. Para onde ela vai, o que ela está carregando, de onde ela está tirando sedimento. Vejam que 69,8% dos municípios não vão ter mapeamento de área de risco de inundação no Brasil. Quase 70% não tem um mapeamento básico, que é falar o quê? Olha, essas áreas aqui são perigosas. Por isso, isso e isso. Aqui é perigoso deslizar, aqui é perigoso alagar. 4,3% dos municípios, perdão, dos domicílios estão sujeitos a risco de inundação nesse nosso Brasil, gente. 522 mil pessoas foram desabrigadas ou desalojadas devido a esses eventos. Tá? Então, entender a drenagem e o manejo dessas águas pluviais, isso é fundamental. Isso influencia muito no acúmulo de água em área urbana, vai influenciar em enchente. Vocês devem ter percebido que tem localidades em Mogi que chove um pouquinho acima do normal. Você já tem aquele espelho d'água acumulando na via. Conhecem alguma localidade assim? Já foram ali naquele buraco do Padre? Agora enche menos de água, né? Mas antes, eu morava ali próximo do tiro de guerra. Nossa, às vezes o pessoal até brincava. Um balde d'água, se duas pessoas lavar a calçada, ela alaga. Conhecem localidades de Mogi que são facilmente vão acumular água? Porque a drenagem não foi efetuada de maneira adequada, né? 1º de setembro antes, o pessoal fala que era terrível, pior ainda, né? Eu peguei essas informações do Sistema Nacional de Infraestrutura e Saneamento, tá bom? Manejo de resíduos sólidos. Vamos dar uma olhada aqui, pensando em Brasil, tá? E aí, para alguns recortes. A massa coletada, estimada, tá bom? É difícil ter um número assertivo. Você está falando aí de 63 milhões de toneladas. E aí, quando a gente vai para a coleta seletiva, 32% dos municípios que têm coleta seletiva. Olha esse percentual. Oi, só de dar uma interrompida, cara, porque Por favor. eu não acompanho, assim, essa... Quer dizer, tem muita informação polêmica dessa empresa que está aqui em Mogi, né? Muita. Assim, não só ter a coleta seletiva, mas a qualidade, né? De como é feito, né? Porque eu assim, observando de longe, né? Meio que já criticando sem ter muito embasamento, mas eu não percebo que é um trabalho assim, né? A separação, né, parece que tem um pouco dessa questão também da qualidade, da onde é feito e da qualidade que é feita, né, meu? A questão é que coleta seletiva, infelizmente, não é sinônimo de reciclagem, cara. Aí que pega. Muitas vezes você tem até a coleta, mas a reciclagem de grande parte desse material não vai ser necessariamente efetuada. Tá? E aí cada município, cada região vai ter uma taxa. Eu trago até aqui números oficiais mais para frente, em alguns slides, na taxa de reciclagem de Mogi. O lixo que nós geramos e o tanto que a gente consegue reciclar. Você vai ver que é uma fração irrisória que a gente consegue reciclar, cara. Que nos traz uma série de questionamentos, né? E até de demandas, de cobranças que podemos efetuar no poder público e até nessas empresas que vão efetuar, vão se propor a isso, né? Você tem os ecopontos aqui em Mogi que tentam efetuar algum tipo de trabalho, mas Mogi produz muito lixo e não cuida de uma fração do que produz, infelizmente. Bem triste isso, né? Mas não é só Mogi, não, tá, gente? Não que deixe tranquilo, né? Tá? E cuidar do lixo é caro, pessoal. Tá? Você tem que destinar para lugares adequados. Reciclar, muitas vezes é caro.
vocês vão perceber que, por exemplo, alumínio. Alumínio é muito reciclado porque extrair da natureza é muito caro. Então, tirar a bauxita para transformar em alumina, para a alumina virar alumínio, aquilo é muito caro. Por isso que latinha é tão reciclado. Você vai ver que vidro é reutilizado, não é reciclado. É mais barato fazer o vidro da areia do que pegar a garrafa quebrada, derreter e remodelar ela. Então, muitas vezes, essa temática da reciclagem está atrelada a um viés econômico. Certo? E aqui, na estimativa da disposição final no solo, vejam que sim, temos uma parte considerável em aterro sanitário, mas ainda temos 14% indo para lixão. Vou tentar trazer uma discussão sobre isso daqui a pouco. Uma parte vai para Jambeiro, outra parte selecionada aqui e é enviada para empresas. Tem uma área, uma associação, se não me engano, uma associação de catadores. Eu fui lá fazer uma visita no ano passado. E eles selecionam ali o lixo e mandam para empresas. Tipo, a Suzano pega uma parte, uma outra empresa de latas pega outra. Eu posso me aprofundar aí sobre isso e mandar informação com certeza. Tá? Pensando em esgoto, isso, a cooperativa, Débora. Eu esqueci o nome dela agora. Eu fui lá esses tempos, tem umas prensas ali. Esses tempos não, né? No ano passado eu levei meus alunos lá, inclusive. Queridos, cuidar do esgoto é muito importante. Tá? E pensando no tratamento do esgoto gerado, no nosso Brasil, 52% é tratado. Tá? E isso é um perigo, porque você está jogando efluente com uma péssima qualidade para o meio ambiente, que é capaz de provocar uma série de alterações no meio natural. Certo? Pensando em abastecimento de água, dei uma olhada em algumas informações. Todos eles você tem que fazer um grandioso investimento de capital, tá bom? Consumo médio por dia, né, cerca de 48 litros por habitante por dia. Então, você vai ter que ter uma quantidade grandiosa de água chegando nas casas com uma ótima qualidade. Certo? A qualidade da água que você vai acessar vai influenciar demais na sua qualidade de vida. Tá? Eu trouxe aqui para vocês mais alguns recursos cartográficos. Eu vou mandar os links aqui para vocês e vou espelhar também no meu computador para que vocês possam dar uma olhada. Tá? Quem tiver pelo celular, não tem problema, só clicar e acessar. Tá? Enquanto isso, eu vou espelhar aqui para mostrar um pouco desse recurso. Vocês devem ter percebido que eu tento trazer uma série de recursos extra, digamos, mas eu não consigo explorar esse recurso de maneira muito intensa na minha aula. Por quê? Porque eu tenho tempo, e para não ficar só explorando o mapa aqui com vocês, e não ficar a aula inteira explorando ele, por isso que eu mando para vocês, para que vocês possam usar isso aí para o que achem melhor. Tá? Então vamos lá, ó. Pegar aqui primeiro painel de indicadores. Tá? Tá vendo aqui embaixo? Ó, água, esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais. Beleza? Vou abrir os 4 aqui. Vamos começar analisando esse aqui de água. Beleza? Painel de indicadores, ano base de 2002. Tá? Informações referentes a 2023. Então, tá aqui, nosso Brasil. Estão vendo? Temos uma série de informações, indicadores financeiros. Vocês estão conseguindo ver o meu mapa? Na hora que eu dou Alt Tab aqui, mostra o meu mapa? Estão vendo? Imagino que sim, então, hein, gente?
Sim, dá para ver. Maravilha. Então, ó, dados aqui em cima, tarifa da água, tarifa do esgoto, despesa por metro cúbico, suficiência da caixa, estão vendo aqui, ó, várias informações, perdas da água, vamos tratar muito disso, perdas lineares, perdas de ligação, consumo, muitas informações. Como o nosso foco é Mogi, vamos para ela, né? Mogi das Cruzes. Chegamos na nossa Mogi. E aqui as informações, estão vendo que alterou? Tarifa da água, tarifa do esgoto, despesas, economia, estão vendo? Várias informações. População total. Você tem informações de vários municípios, estão vendo? Você escolhe o município para poder pegar algumas informações acerca de água, especificamente sobre esses indicadores aqui. Tudo bem esse aqui, como norte? Você pode ir para qualquer município. Tem não lembro se é Araci, que é de Ferraz, tinha uma moça que era de Ferraz, se quisesse olhar Ferraz, só clicar. Tarifa um pouco mais cara, estão vendo? Viram ali a tarifa mudando? 4,10 em Ferraz, Mogi 3,30, tarifa da água por metro cúbico, né? Dei uma olhada agora no de esgoto, tarifa de esgoto, né? Tarifa de água e esgoto. Você pode observar pelas tarifas. Ou, se preferir, vamos jogar aqui, ó, na nossa Mogi para conhecermos um pouco mais sobre ela. Prestador, Serviço Municipal de Água e Esgoto, né? SEMAI. Serviço de Água e Esgoto é um serviço local. Algumas informações aqui na esquerda também, produtividade, atendimento. Você pode ver isso pelo mapa, você pode ver isso por gráficos. Como é feita a conta. Tá? Se você quisesse ver o de água em gráfico, não tem problema. Clica ali em cima, ó, água, estão vendo? Mogi das Cruzes, gráficos. Indicador de coleta de resíduo sólido. Tinham perguntado ainda agora sobre coleta, né? Massa total coletada em média. Vamos lá para a nossa Mogi. É interessante que você possa até comparar com demais, ver a questão de quantidade de produção de lixo, não sei se é do seu interesse, depende do que você vai querer fazer para produzir um mapa, para usar isso aí para algum tipo de informação que queira utilizar. Eu estou pensando muito em sala de aula, mas isso pode ser utilizado para trabalho, para uma série de questões. Tá? Indicador de coleta, perdão, água pluvial urbana. Então, dentro dessa plataforma, desse painel de indicadores, você tem uma série de informações que pode contribuir para uma gestão mais assertiva, para o trabalho pedagógico, muito interessante. O outro link era esse aqui, ó, painel de regionalização de serviços básicos. Tá? No caso aqui, eu peguei do estado de São Paulo, mas você tem mais informações aqui. Estão percebendo, então, que algumas são as possibilidades para que assim possamos utilizar informações que já existem sobre a produção do espaço geográfico. Eu não lembro quem tinha perguntado há umas 2 aulas para mim, falou, mas como que acessa, onde está isso, né? Muitas dessas informações estão aí. A questão é a maneira como vão difundir isso, né? Para que as pessoas possam ou não ter acesso àquilo. Informação é poder, gente. Para que você possa agir ou não, conhecer ou não sobre o território. Certo?
sobre o nosso território, né? E a nossa cidade. Pensando na nossa região especificamente, né, e nas questões ambientais, não tem como não tratar de água e a nossa região. Aqui eu trouxe para vocês um mapa da área de proteção de mananciais da região metropolitana de São Paulo. Não sei se a qualidade está boa aí para vocês. Ele perdeu um pouquinho da qualidade quando eu botei em JPEG, mas está dando para reconhecer as cidades ali, ó, Salesópolis, Biritiba, nossa Mogi. Dá para ver que da metade para baixo é a parte de manancial de Mogi, né, que estava até naquele mapa do começo da aula do GeoMogi que eu trouxe para vocês. Então, essas áreas de proteção de mananciais na região metropolitana de São Paulo, elas vão ser de grandiosa importância, perdão, para que essas áreas possam abastecer não só Mogi, Salesópolis, mas também a região metropolitana de São Paulo, especificamente a Grande São Paulo ali, a Grande São Paulo, certo? Dos 39 municípios que são integrantes da Grande São Paulo, né, 27 estão total ou parcialmente inseridos em área de proteção de manancial, certo? Desses municípios, 17 têm mais de 50% da área do seu território numa APM, que é a área de proteção de manancial, certo? Então, basicamente, 54% da região metropolitana de São Paulo está em área de manancial, que deve ser minimamente salvaguardada. Olha a importância de se cuidar desse território. A gestão desses recursos hídricos da região metropolitana vai ser gerida pelo Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Lembra da última aula? Eu falei bastante do SIG. Tá? E os comitês de bacia vão ter grandiosa ação nisso aí. Por ser uma grandiosa extensão territorial, nós temos ali diversos agentes que vão tentar agir para que possamos ter uma gestão mais assertiva desse recurso tão importante que é a água. Vejam aqui outros órgãos que vão fazer parte desse sistema de proteção ambiental. Mas eu peço que foquem na tabela. Vejam ali, porcentagem em áreas de mananciais, Arujá 50%, 89%. Vejam aqui, Embu-Guaçu 100%, Tapecerica, Jequitibá 100%, Ribeirão Pires. Nossa Mogi, quase metade de Mogi está na área. Certo? Então, essa região da subbacia do Alto Tietê, dessa região de cabeceiras, né, ela vai ser muito importante para que possamos cuidar do meio, para que essa seja uma área de reabastecimento. Tá? Vai abranger um cinturão de áreas verdes, porque é importante cuidar dessa área verde para que possamos ter a manutenção da vida na área urbana. Vejam aqui um mapa produzido pela equipe técnica de Mogi das Cruzes, que vai trazer algumas áreas de proteção ambiental. Eu nem trouxe as outras legendas, mas quero que foquem na área de proteção ambiental aqui no entorno do rio, vejam só. É de fundamental importância a proteção dessas áreas para que possamos ter uma recarga dessas áreas. Para que tenhamos água de boa qualidade. Certo? Então, essa área de proteção ambiental, ela vai ser uma unidade de conservação de grandiosa importância, com o objetivo de conservar não só a beleza cênica, mas a qualidade ambiental também, permitindo o uso racional desse recurso natural, sem comprometer as gerações futuras. Lembra da ideia de desenvolvimento sustentável? Essa localização aqui se dá nos municípios que eu já citei para vocês e pega uma área grandona, 7.400 hectares. Quem que diz isso? Um decreto estadual. Certo?
Então, não é este professor que lhes diz que é importante preservarmos áreas de manancial. É legislação. Certo? E muitas vezes, quando observamos um desrespeito dessa legislação, podemos agir legalmente, buscando os órgãos competentes que citei anteriormente. Você não vai ser um paladino da justiça, né? Mas pelo menos que tente salvaguardar o meio no qual eu estamos inseridos, né? Para melhorarmos assim a qualidade de vida de todos. Vocês vão perceber que parte da dificuldade que eu tive em acessar a quantidade de poluente que cada indústria lança tem a ver com a possibilidade de punição ou não dessas indústrias. Se você não disponibiliza informação, não vão saber se você polui muito ou não, ou se essa informação não é, sei lá, de fácil acesso. Certo? Vocês estão mais quietinhos hoje? Está fazendo sentido? O assunto é mais cansativo? Não sei, vocês podem se manifestar, viu, gente? Não tem problema não, né? Vocês não vão falando, eu vou indo embora. Eu falo pelos cotovelos. Tá? Pode falar, Tatiane, por favor. Aí, maravilha. Oi, nossa, na verdade, tudo que você fala, eu tenho vontade de falar muita coisa. Eu fico aqui me segurando um pouquinho, né? Não se segure, por favor. Não, é tudo muito interessante, né? Você conseguiu reunir todas essas informações muito importantes, assim, aqui da nossa região, né? Eu sou professora de Geografia do Estado, esse ano não estou dando aula, mas a gente fala tudo isso para os alunos, mas quando a gente vai para a nossa área mesmo, é muito difícil conseguir unir todas essas informações, né? Estou adorando a aula, nossa, é muito legal a gente voltar, assim, para a nossa região, né? E eu até queria comentar, acho que eu já comentei na aula de quarta-feira, né? Que agora apareceu aí sobre a criação da APA, da Várzea do Rio Tietê, acho que não é isso ainda, né? Não sei se você vai chegar... Daqui a pouco falo dela também, isso. Está no processo, né? Isso, então, eu até comentei, né, no outro grupo, em 2012, eu estava estudando, fazendo mestrado, e o professor me chamou, eu acabei fazendo parte do projeto da elaboração do plano de manejo da APA da Várzea do Rio Tietê. A minha área era mais a área de comunicação, de elaboração de eventos, né, dos eventos científicos que aconteciam, porque a USP ela foi contratada pela Fundação Florestal para fazer, né, para elaborar esse plano. E foi uma experiência muito bacana, uma coisa que eu trouxe aqui, que nas reuniões, a gente, quanto grupo de comunicação ali, a gente fazia de tudo para trazer os grupos para ter muita participação da sociedade civil, né? Então, ali você tinha não só as prefeituras, não só a faculdade, a área de educação, mas tinha também o pessoal do Jardim Pantanal, por exemplo, né, que é onde alaga bastante quando chove. Então, a gente tinha ali algumas organizações comunitárias muito importantes, e era muito interessante esses eventos quando a gente elaborava, porque a gente dava voz para todos, né? E foi uma experiência muito bacana ver, né, acontecer todo esse processo, né, de elaboração desse plano de manejo. Eu estava ali mais na área de planejamento de eventos, né? Não estava na parte mais científica, assisti tudo, né, mas não estava muito na área como da geografia, né, digamos assim, mas na parte social mesmo. Mas foi muito incrível, assim, participar desse projeto. Só para compartilhar, eu já compartilhei na aula de quarta, mas acho que você não estava presente. Muito interessante você pontuar isso. Eu devo ter lido alguma coisa de vocês, mas eu até dando um spoiler do que eu vou tratar mais para frente. Estão conseguindo ver o slide? Falando da Sim. Serra do Itapetí, aspectos ambientais, né? De como que vão desenvolver até a ideia de criação da APA, previsto até em lei estadual, né? É muito interessante você pontuar isso. Deve ter lido alguma coisa de vocês, viu?
porque teve até a ideia de conferência regional do meio ambiente, Agenda 21 para o Alto Tietê. Depois eu E aí tem compartilho algumas aqui com organizações. vocês o plano. Depois eu compartilho aqui. Ai, manda. E a gente tem também, a gente acabou elaborando também um artigo científico falando um pouco desse processo de comunicação de todos os grupos políticos, para abrir para todo mundo poder ter lugar de fala nesse processo de planejamento, né? Sim, essa comunicação que você falou é fundamental, menino, porque muitas vezes você tem tipo, a sua organização fazendo uma coisa, a minha fazendo outra, mas muitas vezes o conhecimento das duas se complementam, mas nós não estamos articulados por uma série de razões. O mundo é grande, a informação é difícil de ser difundida, a vida nos consome, né? Porque muitas vezes essas coisas são feitas numa extensão, né? E o cotidiano tem suas exigências, né? Até quando eu fui pesquisar organizações socioambientais em Mogi das Cruzes, foi interessante que, sem ser da prefeitura, tá, de vínculo oficial, grande, robusta, com uma solidez grandiosa e com um histórico interessante, digamos, não temos muitas. Temos algumas associações mais isoladas, uma ONG ou outra, né? Mas com uma grandiosa solidez ali, tipo um passado de brigas desde 1980. São poucas, pelo menos que eu achei, né? Vocês podem me ajudar aí a acessar uma informação mais lapidada, tá? Mas é fundamental, muito interessante que cada um de vocês tem uma bagagem grandiosa, né? A Débora pontuou um pouco na última aula, muito interessante a Tatiane trazer isso, o Fabrício vem comentando também, né? E esse é o propósito das aulas, né? Ser um ambiente de diálogo, para que possamos, sei lá, ter uma cumplicidade, complementar de alguma maneira o que eu estou falando com o teu conhecimento e eu tentar levar alguma coisa para ti também. Eu não quero ser, sei lá, monopolizar a palavra e achar que conhecimento vem só desse lado, de maneira alguma, hein, gente? É uma videoaula tal, mas o diálogo é fundamental para produzirmos conhecimento aqui dentro. Nesse espaço, né, dentro, não sei se estamos na rede, né? É difícil achar a palavra adequada. Mas é muito interessante a gente ter essa visão, né, de outros professores, né? Eu brinco, eu adoro ficar assistindo a aula dos professores de geografia, falar, nossa, olha, eu nunca tinha olhado para essa perspectiva, nunca tinha olhado para esse lado. A gente, como professor, está sempre querendo melhorar a nossa aula, né? E é muito gostoso assistir, sabe? Eu gosto muito. Eu estou aqui como uma aluna muito... Fica aqui quietinha, só prestando atenção. Obrigada, Hélio. Eu que agradeço. Vocês devem perceber que eu sou meio bairrista para a parte da geografia, eu sou professor também, eu acabo indo para o viés da aula, eu quase dou um exemplo, eu tento me segurar, falei, não, tem pessoas de outras formações aqui, não dá para eu ficar só dando exemplo de sala de aula, né? Mas é muito interessante saber que estamos entre pares aí, isso é maravilhoso. Só retomando aqui a importância dessas APAs, acho que comentamos já de maneira exaustiva a sua importância, para que não fiquemos única e exclusivamente numa ideia de que, nossa, é importante porque o Hélio falou, porque é importante salvar o meio ambiente, ou isso ou aquilo. Você pode ir para aspectos legais. Aonde está escrito que isso é importante? Quem que falou? Você tem algumas legislações atreladas a... Peguei exemplos aqui, tá? Está carregando. Só porque eu falei que ia pegar os exemplos. Mas, basicamente, são duas listas de... Meu site deve ter ficado offline agora. Já ficou offline, só porque eu falei. Mas eu mando para vocês, são listas de documentos sobre legislação de meio ambiente. Você roda o scroll e legislação sobre o meio ambiente. Tudo do Brasil, tá? E legislação recente. Não sei por que o link não está abrindo agora. Tá bom? Eu mando para vocês ali, eu edito nesse arquivo, se por alguma razão ele não estiver funcionando. Tá?
Deixa eu compartilhar de novo aqui, só para encaminhar para a última meia hora. Aqui, maravilha. Aqui. Não sei se vocês viram nas fontes de algumas das imagens que eu peguei. Muito estava lá, fonte SNIS, Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. Muito do que eu peguei foi de lá do IBGE e da Agência Nacional de Águas. Tá? Normalmente, informações que estão em algum lugar, mas que são custosas, ou estão numa biblioteca, ou em algum outro canto, que você vai ter um pouco de dificuldade para acessar. Tá? E esse Sistema Nacional de Saneamento, ele é muito importante, que ele vai tentar analisar água, esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais. Não só, mas principalmente isso. Tá? E pensando no abastecimento aqui da nossa região, está falando aí de do nosso município, 158 mil municípios pensando em água. Tá? E Mogi das Cruzes, especificamente, tem 90% da população que recebe água potável por meio da rede geral de distribuição. Está vinculada ao SEMAI. 5 mil habitantes não possuem água encanada nos domicílios e vão precisar se abastecer com o uso de balde ou outro recurso. O famoso se vira, né? A principal forma de abastecimento de água, ou as principais, né? A principal especificamente é por meio da SEMAI, 90% das pessoas. Poço profundo ou poço artesiano, 4%. Aí você fala, são só 4%, 20 mil habitantes. Poço raso, freático, ou a cacimba clássica, né? Outros 17 mil, quase 4%. Outros, 2.250 habitantes. Isso aqui tudo de acordo com o IBGE, tá bom, gente? O que são outros? Mina, carro-pipa, guarda-chuva, açude, córrego, lago, igarapé, sei lá. Outra alternativa. Tá? Então, grande parte da população mogiana recebe água encanada da SEMAI. Só que você tem outras parcelas da população que vão ter que consumir água e vão se virar para consumir de outra maneira. Tá? Pensando em consumo, preço e eficiência. Você pegar a conta d'água, agora a minha está até tinha deixado uma aqui do lado, você vai ter o valor que você paga por o que você usa, né? Tipo a de luz, tem lá o tanto que você consumiu e tem o valor que você paga, a tarifa. Você vai pagar. Se você não estiver gostando da tarifa, o que você pode fazer? Trocar de empresa? Difícil, né? Cavar um poço artesiano no quintal do seu apartamento? Não existe a possibilidade, né? Então vejam que estamos numa situação meio complicada, que não te dá a possibilidade de usar aquela ideia de buscar um produto no concorrente. Não tem concorrente. Certo? A tarifa média no município é de 3,3. No estado de São Paulo é de R$ 4,00 e no Brasil é de 5,46. Eu não quero trazer aqui aquela reflexão, nos outros está pior, até que a gente não está tão ruim. Não é essa ideia que eu quero aqui. Não é porque tem outro pior que a sua situação está de boa. Tá? A ideia é que possamos consumir isso num preço muito acessível. Tatiane, por favor. Oi, não, é que, como tá falando de água, né? Eu não sei muito bem a história, é uma história que eu gostaria de saber até um pouquinho mais, até é uma coisa que eu sempre falo, vou pesquisar, né? Que nós não pagávamos a água fora, a gente pagava como imposto municipal antigamente. Acho que foi na década de 80 que a gente começou a pagar a conta de água mesmo, foi isso? Não sei se você sabe, Hélio. Olha, eu vou dar uma olhada, porque eu sei do município de Itajubá, que foi o que eu cresci, e lá em Itajubá você pagava essas taxas, inclusive de esgoto, já faz um bom tempo. Camila ia falar também? Não? Eu queria comentar, mas é no sentido de a gente pensar um pouco mesmo. Por que essa água está tão cara? Sim. Né? Porque daí eu acho que entra um pouco da conversa que a gente teve na semana passada, né? Que a gente começou a falar sobre a contaminação da água, né? E tudo. Mas eu me peguei pensando, é só isso?
Ou tem outras forças ali, não sei, né, que definem preço, porque quando a gente fala em precificação, né, assim, tá aumentando, geralmente a gente aumenta os valores, os preços, porque tem outros encargos, outros custos também aumentando, né? Aí, beleza, por um lado a gente sabe que a nossa água está mais poluída, então ela dá mais trabalho para tratar, logo, né, vai mais produto, então isso reflete no preço. Mas existe alguma... Aí a parte que eu não entendo, né? Existe alguma força política, existe alguma outra manobra, de repente, que aconteça para que isso assim, fique, né, cada vez mais caro? Ou é realmente por conta, reflexo de um impacto ambiental? Porque daí a gente já está falando de novo, né, em cuidar do meio ambiente. A gente tem 457 milhões de motivos para a gente cuidar das nossas coisas, né? Mas, assim, cada um vai se apegar naquilo que toca mais, né? De alguma forma, às vezes na sensibilização. Mas será que tem outras variáveis aí? Não sei. Aí eu abro... É uma pergunta mesmo, assim, né? Não sei o que a gente pode explorar disso. Camila, enquanto você falava, eu me peguei pensando em algumas coisas. Devo lembrar da última aula, você não lembra se foi o Fábio ou foi o Fabrício que comentou de questões do capital atrelada a essas ideias. Tínhamos falado até de privatização da Enel, perdão, lá de São Paulo. Então, eu quero que você olhe aqui, ó, índice de perda, tá vendo? 48%. Isso aí é o tanto de água que vaza na tubulação. Alguém paga por isso. Alguém, vulgo, nós, tá? Isso é repassado para o consumidor final. Se você tem uma privatização de uma empresa, ela vai estar focada em capital, em gerar lucro. Então, manutenção do seu equipamento não vai ser o foco, concorda? Possivelmente, teremos um maior índice de perda. Se tem um maior índice de perda, você vai ter um reajuste de tarifa e quem vai pagar? Camilo, Hélio, Débora, Tatiane, Rosângela, Araci. Então, olha só, um outro fator que eu não tinha nem pensado no primeiro momento, influenciando na temática do preço. Não é só a questão da qualidade, né? Que você tinha trago na nossa última aula, foi muito interessante podermos refletir sobre. Você tem essa outra questão, que é o tanto de água que você perde, que vaza, que... Uma questão de eficiência, de repente. Sim, quem sabe se isso fosse mais eficiente, se não tivéssemos tantos vazamentos, não se perdesse tanta água, não tinha, porque essa água que está sendo perdida no cano, ela foi tratada, ela foi limpa. Uhum. O dinheiro foi gasto nela. Sim. Nosso dinheiro, inclusive, né? Que é curioso. Teria que fazer mais pressão para cuidar dessa... Quem sabe, né? A manutenção não é simples, sim, eu não entendo, estou só fazendo uma tempestade de ideias aqui, né? Não estou falando para sair cavando buraco na cidade inteira, né? Não sei até onde isso resolve, estou especulando, né? Mas com certeza isso influencia no preço. Para pensar que 36% da água do Brasil é perdida no cano. É muita coisa. Da água do Brasil, são 200 milhões de pessoas sendo abastecidas. Né? É muita coisa. Eu não peguei o dado em litros, mas depois eu posso ir lá na ANA, na Agência Nacional de Águas, e dar uma olhada em litros, né? Vai ser uma quantidade absurda. Esse dado do município que está ali é município de Mogi? Mogi. Município tá. Mogi, Estado de São Paulo, país nosso Brasil. Nossa, gente, mas 48% é muita coisa. Muita coisa, metade, é surreal. Tudo aqui do Sistema Nacional de... E mesmo assim, a água ainda está mais barata que a de Ferraz. Então, você vai ver que alguns instrumentos vão influenciar. O fato da empresa ter um monopólio do serviço que ela presta influencia no preço que ela vai praticar. Se só a Camila vende caneta vermelha para professor em Mogi, a Camila bota o preço que ela quiser. Só a Tatiane vende em Ferraz, a Tatiane vai botar o preço que ela quiser. Cada uma tem monopólio e vai agir no território que exerce o monopólio perante seus interesses, suas necessidades. Tem a ver com o poder aquisitivo da população também. Eles fazem uma pesquisa, né? Qual que é o preço máximo que essa população paga por esse produto? Tipo, até onde eu posso esticar a corda, né? Se eu botar água R$15 o litro, a população de Mogi vai fazer um protesto, vai quebrar a loja. Então, tá, eu não posso ir até esse ponto. Mas até R$8 eu posso puxar. Entenderam a ideia? Não sei.
Tá? Eu vou trazer essa reflexão para outros temas aqui, para esgoto e para lixo. Tá? Pensando aí no esgoto de Mogi, sempre Mogi de acordo com o censo, tá bom, gente? Mogi das Cruzes gera mais ou menos 21 mil metros cúbicos de esgoto por ano. Desse volume gerado, 75% é coletado. E aí eu fiquei um pouco assustado quando eu peguei a informação. 54% é tratado. Então, para começar, você nem coleta tudo, beleza? E de tudo que é coletado, você não trata tudo. Então, você tem uma série de questões que estão relacionadas à qualidade da água, que aí vai voltar no preço da água que a gente falou ainda agora. Você tem 267 mil metros cúbicos de esgoto que foi despejado sem tratamento na natureza. Você percebe isso tranquilamente ao olhar o nosso rio Tietê aqui. Já foram no Leão Pfeffer ou em outro parque, né? Pensando em como o povo mogiano dá fim nisso, né? É rede pluvial, fossa ligada à rede. 360 mil pessoas, 80%. E os outros 20%? Fossa cética, ou fossa com filtro que não está ligada à rede, normalmente condomínios mais isolados, áreas rurais. Fossa rudimentar o buraco, 27 mil habitantes de Mogi. É só 6%. Cuidado com esse negócio do percentual. Você tem que ver o todo. Você tem 1.700 pessoas de Mogi, que é na vala, no rio, no córrego, ou até, no caso aqui, Mogi não cabe o mar, mas cabe na possibilidade de outras formas. Certo? E aí, aqui, a ideia do gráfico, perdão, da tabela comparativa. Índice de coleta de esgoto, Mogi, 75, Estado, 81, país, 70. O que foi coletado? Quanto é tratado? Né? 72, 88, 81. O índice de tratamento referido ao total de esgoto gerado. Pô, então, do que é coletado, tratamos 72. Só que de tudo que é gerado, nós tratamos só 54%. Quando comparados a índices nacionais e estaduais, Mogi está abaixo. Como assim Mogi está abaixo? Você não está na região de proteção do manancial do rio Tietê? Não era para tratar essa água, gente? Uma coisa é o que era, né? Outra coisa é a prática real. E o lixo? A grande parte do nosso lixo é coletado de acordo com o censo. Mais ou menos 445 mil pessoas têm lixo coletado. 3 mil pessoas, mais ou menos de 1%, queimam na propriedade. Enterram na propriedade, 0,12%, mais ou menos 530 pessoas. Tá? Outros, 850 habitantes, jogam em terreno baldio, encostam numa área pública ou outro destino. Certo? E agora aqui, para que possamos ter uma noção da média estadual, nacional, tá? Mogi está um pouco abaixo, pensando em lixo per capita. E aqui, na segunda linha, eu quero que vocês deem uma olhada com um pouco mais de carinho. Taxa de recuperação de recicláveis em relação aos resíduos domiciliares e públicos. 0,41%. 2% na média do estado, que é ridículo também. E 2,4% na média nacional. De novo, Mogi bem abaixo, hein? Tanto no esgoto como no lixo. Vocês podem tirar suas conclusões aí. No que estão gastando nosso dinheiro, né? E para vocês perceberem que temos relações da saúde, por exemplo, com qualidade ambiental. Internação hospitalar causada por doença relacionada ao saneamento básico. Vejam só, gastos públicos de saúde aumentando devido ao fato de pessoas não conseguirem beber uma água de boa qualidade, acessar uma comida de boa qualidade. Se aumenta o gasto do SUS com qualquer coisa que seja, é a nossa grana sendo gasta, com algo que poderia estar sendo evitado ou mitigado, certo? Mortes causadas por doenças relacionadas a saneamento inadequado. Galera, não é nem internação, isso aqui agora é morte. Pessoas que pereceram
Tem como eu afirmar que foi por causa daquela água que aquele cidadão morreu? Eu não posso afirmar de acordo com a informação estatística, mas posso efetuar algum tipo de vínculo, que nem eu pontuei lá no comecinho da aula. Vejam só que não é causada, relacionada ao saneamento inadequado. Eu acho que isso tem a ver com aquilo que eu comentei também, né, da qualidade da nossa água a longo prazo, né? Então, assim, o consumo de uma água com alteração acima do maior, do permitido, de repente, de mercúrio, na verdade, a gente está falando até de coisas tóxicas que nem deveriam ter um nível permitido, né? Porque a longo prazo no organismo ele dá problema, né? Então, eu acho que eu lembro da gente conversar, né, na área da água, né, quando o pessoal fala sobre isso, sobre saneamento e doenças relacionadas, se fala muito sobre esse tipo de situação, né, ou poluentes que muitas vezes não saem, né, no tratamento, acaba ficando algum resquício, e isso a longo prazo no organismo ele causa esse tipo de relação, né? Eu não sei se está relacionado com essas estatísticas, mas seria uma relação possível de ser feita. Né? Inclusive de encontrarem plástico no organismo. Plástico. Microplástico no leite, no sangue. Microplástico. Uhum. Terrível. Já ouviu um ditado que a diferença entre veneno e remédio é a dose, né? Tipo, flúor, maravilhoso na água, né? Enche de flúor. Sei lá que mal que vai fazer, mas eu acho que não vai dar bom pro corpo, não, né? Não entendo fisiologia, mas... Alteração hormonal. Olha só. Ah, que você tinha comentado era do flúor na outra aula, né? Tinha falado até das meninas, das mais novas, se eu não me engano. Muito interessante. Então, vocês vão perceber que questões socioambientais não são único e exclusivamente deslizamento no morro, numa área de encosta. Essas são as mais óbvias, ao meu ver. Mas a questão do acesso a uma qualidade ambiental para todos, ela tem a ver com água, com comida, com coleta de lixo, com trânsito, certo? Pensando até na drenagem urbana, tem áreas que são melhores drenadas, né? Eu até comentei de acúmulo de água em ruas, né? Quando se chove um pouco. Esse sistema de drenagem pluvial, ele vai ser fundamental. Só que quando você vai pensar na nossa Mogi, nós tivemos aí, de acordo com a própria prefeitura, tá? 129 e aí eles classificam no mesmo PEC, né? Enxurrada, inundação ou alagamento. Só que enxurrada, inundação e alagamento são coisas distintas, né? Tudo tem a ver com água, mas vejam que eles vão jogar tudo no mesmo pacote. Então fica difícil diferenciar o que foi cada um. Tá? Pensando na nossa Mogi, domicílios sujeitos a risco de inundação. 18% dos municípios de Mogi. No estado, são 2%, 1,9%. No país, 4,3%. Tá? E aqui eu trouxe 2 sites que eu já utilizei com vocês. Um é o de desastres, portal do governo do estado, que mostra áreas de encosta e áreas passíveis de serem alagadas. Vocês estão lembrados da aula de geoprocessamento? Senão eu posso pegar bem rapidinho aqui, ó, para eu não me estender muito e não acabar a aula. Só para vocês se recordarem. Aqui, ó, desastres. Tá? E o outro aqui é o Datagel Ambiente. De desastres, vamos lá para a nossa Mogi. Pesquisar. Mogi das Cruzes, São Paulo. E aí você tem aqui a nossa Mogi, certo? Não quero mais resultados. Você escolhe o tipo de informação que você prefere acessar de Mogi, lembra? Estão lembrados? Sim. Sim, e aí você acessa, eu tinha colocado até suscetibilidade a alagamento, se eu não me engano, né, no dia daquela aula.
você vai perceber que tem as áreas num verde mais, perdão, num azul mais escuro, que são as áreas de maior probabilidade, num mais clarinho, áreas que vão ter uma menor chance. E o outro é o Datagel, que aí é gigantesco. O Datagel tem muita coisa. Tá? Maravilha. Encaminhando aqui para o fim, deixa eu compartilhar só lá. Pensando aí em vegetação no nosso território, tá? Taxa de cobertura em via pública, parcela de curso d'água natural, perene, com parque linear. Então, você tem como tentar entender a qualidade ambiental de um recorte territorial de diversas maneiras. Não analisando única e exclusivamente a poluição. Quem que é responsável pelo saneamento básico? SEMAI, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para as águas pluviais, e dos resíduos sólidos, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, também. Certo? Achei interessante trazer essa informação, peguei do Ciságua, essa aqui, que é uma entidade que vai focar na análise da qualidade da água, de corpos d'água. E foram realizadas 2.260 análises em corpos d'água aqui em Mogi, tá? E dentre esses corpos d'água analisados, 27 tiveram ingredientes ativos de agrotóxico e foram detectados ali nesses corpos d'água. Isso é muito simbólico. Foram só 27, sim, mas foram 27 corpos que detectaram um agrotóxico presente ali, passível de causar algum tipo de dano a seres vivos. Não consegui acessar no relatório qual tipo de agrotóxico e a toxicidade desse agrotóxico. Sei lá, absurdamente venenoso ou pouco venenoso. Ou nocivo ou não à saúde humana. Não consegui essa informação. Vejam que essas informações são de difícil acesso, como eu disse anteriormente. Certo? Tudo bem, por enquanto, gente? A aula está acabando. Eu vou agilizar só um pouquinho para poder mostrar para vocês tudo que eu preparei, mas fiquem tranquilos que não vou passar das 8h30. Vocês têm família, vocês têm vida, tá? Mas observem aqui que o serviço de esgotamento sanitário em Mogi, ele vai ser principalmente, esgoto rede pluvial aqui. Estão vendo a comparação? Tratamento do lixo, separação de lixo e resíduo, reciclagem, uma faixa pequena, estão vendo? Não faz tratamento. Pô, não é pequena, poderia ser muito menor. Pensando em quantidade, tá? O tratamento do lixo, ele não é tão bem tratado. Veja que a reciclagem, ela está ainda no índice bem pequeno. Focando aqui para algumas questões socioambientais atreladas à nossa Serra do Itapetí, ao nosso Rio Tietê, podemos trazer alguns movimentos. Não sei se a Débora conhece, ou já participou de algum, que é mais vinculado a essa temática ambiental, mas o movimento de mogianos, o movimento ecológico livre, né, de Mogi, ele foi o que eu mais achei na internet. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu, particularmente, não conheço pessoas atreladas a esse movimento, mas já faz muito tempo que a Serra do Itapetí vem sendo um cenário de movimentos ambientalistas, certo? Tentando permitir a criação de parques, fomento de grupos que busquem cuidar desse meio ambiente que nos circunda, certo? E vocês vão perceber que, ao longo do tempo, vão tentar utilizar meios jurídicos para, assim, buscarem a proteção do meio ambiente. Seja utilizando uma pesquisa científica, como a Tatiane pontuou, para ali essa pesquisa ser base, ser o alicerce de uma fundamentação teórica para uma demanda jurídica. Falou, tem que proteger a Serra do Itapetí, olha aqui o porquê. Tem 15 mil bichos lá que estão passíveis de serem extintos,
aquilo ali é área de manancial para recarga da água que vai chegar na casa de 500 mil de pessoas, então se não proteger aquilo ali, 500 mil fica sem água. As borboletas morrem, não sei. Então você sempre tem que estar respaldado para efetuar qualquer tipo de argumentação, principalmente sabendo que normalmente aqui você vai brigar contra gente grande. Tá? Não é na conscientização que você vai conseguir. Fala, nossa, não gaste água, não polua, porque por isso e aquilo, né? A articulação social é fundamental. E aí, vocês vão perceber que utilizarão argumentos geopolíticos internacionais acordados em organismos multilaterais para poder fomentar questões locais. Pega aquele discurso da Agenda 21, aplica na localidade, aqui na Serra do Itapetí, elabora um documento, oficializa aquilo, envolve morador, envolve a política local, cria a APA da Serra do Itapetí, né? Revisa a lei estadual. Gente, lei não está aí para sempre, não. Lei pode mudar. Elas foram feitas pelos homens, elas são metamórficas. Até 1994, era legal na África do Sul você ser racista. Você tinha que ser racista para poder estar de acordo com a lei. Era o apartheid. Mudou. Felizmente, mudou. Certo? Criação de corredores ecológicos, educação ambiental ampla e irrestrita. Educação ambiental não é só para criança. Democratização da informação. Preparando esse curso para vocês, eu me deparei muito com esse problema. Como é difícil acessar informação. Como é difícil, e tudo fragmentado num site, no outro, num artigo, num negócio comprido, e clica no outro negócio e vai para uma outra aba. Depois eu até vou mandar para vocês uma fotinha das listas de histórico aqui, do tanto de coisa que eu saio clicando aqui. Meu pai. É um negócio de louco. Manda sim, que é muito bom. Não é? Então vejam que essa articulação é fundamental. O protocolo em defesa da recuperação da qualidade socioambiental da bacia hidrográfica do Alto Tietê, ele foi muito interessante. Foi um documento elaborado por quem? Coletivamente. Subcomitê de bacia, pessoas, cientistas, buscando relatar a situação da bacia e mostrar a emergência do cuidado dessa bacia. Temos de cuidar dela. Temos de criar unidades de conservação e, se não estão sendo criadas, temos de fiscalizá-las. Aplicar punições assertivas em seres, agentes, entidades, empresas que desrespeitem legislações ambientais. É muito interessante que o próprio Código Florestal até fala que depende da área, tá? Desmatou 3 árvores, você é obrigado a replantar pelo menos 5 árvores nativas numa outra área. É a compensação ambiental, né? Mas e a aplicabilidade disso? Você desmata na Serra do Itapetí e replanta onde? Tudo isso tem de ser discutido e tem de ser cobrado também por nós. Aqui são algumas das organizações socioambientais que nós temos na nossa região do Alto Tietê. Trouxe mais 3 que eu encontrei que agem também no território de Mogi de maneira mais intensa, né? A Organização Caetê, Sociedade dos Amigos da Serra do Itapetí, a Organização Biobras. Não são as únicas, tá? Mas são algumas das que encontrei. Aqui trago para vocês um pouco da bibliografia, das leis, dos sites acessados. E, com um pouquinho de atraso, gostaria de encerrar essa aula e agradecer muito ao tempo de vocês, a mais um dia de 2 horas de aula, né? Pessoal, muito obrigado. Tempo você não recupera, né? Optaram por passar esse tempo aqui comigo, agradeço profundamente. Espero ter contribuído de alguma maneira, tá? Vamos organizar esse trabalho de campo aí, adorei a ideia, fiquei matutando, conversei com o Saulo, quem sabe aí possamos organizar, que seja um encontro entre 10 pessoas, que seja do curso, já é algum tipo de resultado, tá? Muito obrigado a todos, fiquem bem, vão lá aproveitar suas famílias, ótima noite, tudo de bom, gente.